A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa de hoje vai responder uma grande pergunta. Quem é o maior homem do mundo? Talvez pudéssemos pensar nos pensadores gregos, os grandes luminares do conhecimento humano, ou talvez os grandes generais da história, ou quem sabe, os homens mais ricos da história da humanidade. Talvez olhando para os personagens bíblicos, Abraão, Moisés, Elias, o apóstolo Paulo. Quem é o maior homem do mundo? O que nós podemos aprender com ele? Qual é o perfil do seu nascimento, a história da sua vida, o mistério da sua morte? Se você quer saber quem é o maior homem do mundo, não perca o programa de hoje. Nós vamos conversar sobre ele e aprender preciosas lições sobre a sua vida. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do Dr. José Augusto Brito, presbítero em disponibilidade. Brito é gerente de tecnologia da informação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em ciência da comunicação. Seja bem-vindo aqui no Verdade e Vida, Brito. Obrigado. E eu queria conversar hoje sobre novas tecnologias, né? É que os jovens hoje estão envolvidos e todo mundo está envolvido com novas tecnologias. E como as novas tecnologias têm afetado a vida da sociedade e, por consequente, a vida da igreja? Nós temos, historicamente falando, algumas fases da sociedade, da vida da sociedade, uma fase agrícola, uma fase industrial e agora, ultimamente, a fase da era da informação. Era da informação essa que, com o advento da internet, a sociedade se conectou e agora todos os tipos de organizações, pessoas, famílias têm um impacto muito grande de todas dessas transformações que ocorreram. E por detrás disso tudo estão as novas tecnologias, né? Novas tecnologias estas que estão redefinindo o nosso próprio modo de ser em função de novas possibilidades que estão surgindo da inovação nas organizações, no próprio relacionamento familiar, no relacionamento das empresas, que cada vez mais sai do real, do operacional, para o mais estratégico e para o virtual. Qual o ápice das novas tecnologias nos dias atuais? O que a gente observa as novas tecnologias trabalham dentro desse espaço da virtualidade, né? Ou seja, se o mundo real é cheio de limitações, o mundo virtual é ilimitado. Ou seja, dentro dessa perspectiva de ser ilimitado, as novas tecnologias podem ser adotadas de forma que chega superando as condições humanas, ou seja, o teto máximo das novas tecnologias a gente vê que se esbarra nos princípios dos valores da ética, né, dos princípios cristãos, né? Então, isto é o limiar que regula todas essas novas tecnologias na vida cotidiana das pessoas e da sociedade. Hoje todo mundo tem um jovem em casa, um adolescente, uma criança que estão envolvidas de certa forma, com a internet. Qual o papel da família? A família deve, nos dias atuais, estabelecer limites para os seus filhos? Qual o papel da família ante as novas tecnologias, principalmente a internet? É interessante que as novas tecnologias estão cada vez mais onipresentes dentro dos lares, no seio da família, e faz parte dos pais, né, como guardiões de todos dos princípios, das regras e dos limites. Porque as crianças já são nativas, ou seja, as novas tecnologias para elas, especialmente a internet, a Web 2.0, todas essas novidades da sociedade em rede, dessa comunicação farta, tudo isso está sobrando e é bem típico, nativo para essas crianças. Então, se deixarmos por conta das crianças, adolescentes e jovens, sem termos regras e princípios bem balizados, isso pode levar a problemas graves. Volta e meia, nós vemos hoje, de certa forma, a polícia atuando em diversas áreas a partir da internet, crimes cometidos através da internet, mas um dos aspectos que às vezes
tem pouca relevância ou não é tratado da forma que deveria tratar, a questão dos relacionamentos a partir da internet. E como é que você encara essa questão dos relacionamentos de jovens, com pessoas que eles não sabem que idade tem do outro lado, que têm interesses outros? Como é que essas questões hoje têm sido tratadas diante da tecnologia, principalmente algumas coisas que começam no campo virtual, hoje resultam em adultérios, resultam em separações, que tudo começou virtualmente ali, numa brincadeira? A gente tem que observar os cristãos, né, que têm uma conduta ética baseada na palavra de Deus, na Bíblia, e que tem uma premissa diferente das pessoas que não têm esses mesmos valores, essa mesma formação, essa mesma ética cristã. Ou seja, o que a gente vê, em geral, externamente, é que o mundo virtual não tem qualquer tipo de problema. Virtual é virtual, não é tão substancial e que isso não tem qualquer problema. A gente já observa que é o contrário, né? É o que a própria palavra de Deus diz, que o que contamina não é o que entra, é o que sai. E o que sai é tudo aquilo que foi maturado com um processo de tempo, que entrou na nossa mente, na nossa visão. Tudo aquilo que a gente já exposto na internet, isto entra no nosso subconsciente. E depois os atos físicos, eles são oriundos desse tipo de relacionamento no tempo. Então, se não temos limite para o mundo virtual, na nossa vida cotidiana o reflexo vai ser uma consequência natural. O caso típico de marido, mulher, filhos e pais, assim por diante. Patrão, empregado, empresas, né? Ou seja, na sociedade em geral, no seio da família, na igreja. Então, problemas graves acontecem com o transcorrer do tempo, porque a questão do virtual permeia o nosso cérebro e tudo isso um dia vai se refletir no mundo físico. Pito, eu quero lhe agradecer a sua presença aqui no Verdade e Vida e queria que você encerrasse dando uma breve mensagem ao amigo telespectador que está envolvido diante dessa realidade. Esse é um assunto que certamente nós vamos voltar uma outra vez, mas queria que você terminasse dando uma mensagem ao amigo telespectador. As novas tecnologias, elas vieram, independente da vontade da gente, isso faz parte do aspecto da inovação que a sociedade está passando de forma muito rápida, que está mexendo com todas as nossas vidas, os trabalhos dos nossos pais, de familiares, a educação, a igreja, a forma da gente ser, e que a gente deve acolher da forma correta, ou seja, sempre dentro de princípios e valores esses que a gente teve dentro da nossa formação e que a gente passa para a sociedade em geral, para que cada um tenha sempre os princípios maiores por detrás de tudo isso que se apresenta de novas tecnologias e inovação na sociedade contemporânea. Obrigado. Muito obrigado. Nós vamos a essa música e depois vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.
Eu quero conversar com você hoje sobre esta obsessão que o ser humano tem pela mania de grandeza. Nós temos visto uma busca desenfreada do ser humano pela riqueza, pelo poder, pelo sucesso. E há um desejo profundo, quase que incontido no coração do homem, para ser grande. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 11, define muito bem o que é a grandeza e define mais quem foi o maior homem do mundo. Ele disse que, dentre os nascidos de mulher, nenhum homem tinha sido maior do que João Batista. Certamente, Jesus não tem uma opinião, ele tem uma palavra última, final e definitiva. Para Jesus, João Batista foi o maior homem do mundo. O maior homem do mundo não foram os grandes pensadores gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Não foram os grandes conquistadores militares, Nabucodonosor, o grande Alexandre o Grande, nem Júlio César, nem os grandes generais da história, Napoleão Bonaparte, ou os grandes imperadores, como Mao Tse-tung. O maior homem do mundo, na opinião de Jesus, na visão de Jesus melhor, não foram os homens mais ricos da história, mas o maior homem do mundo foi João Batista. O maior homem do mundo nasceu pobre, num berço pobre, numa terra pobre. Não era um homem afeito a banquetes, comia mel silvestre e gafanhotos. Não vestia-se com púrpura e vestes engalanadas, mas com peles de camelo. Não era um homem afeito aos palácios, mas vivia no deserto. Não era um homem de finas manias, mas confrontava o povo com ousadia e coragem, dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Este homem tem algumas características que agora nós vamos considerar. Em primeiro lugar, o maior homem do mundo teve um nascimento milagroso. Seu nascimento foi um verdadeiro milagre. Seus pais já eram idosos, sua mãe era estéril. Mas Deus age de forma prodigiosa e milagrosa. O nosso Deus, o Deus vivo, todo-poderoso, é o Deus que opera maravilhas. Ele realiza prodígios e milagres. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, que tirou a água da rocha, que trouxe maná do céu, foi o Deus que abriu a madre de Isabel, mãe de João Batista, para que na velhice ela pudesse conceber. Diz a Bíblia que este menino fora destinado a ser o precursor do Messias, que ele seria grande, profeta do Altíssimo. E quando ele nasceu, todas as pessoas admiraram a seu respeito. Há um fato interessantíssimo, que quando Maria vai visitar Isabel, saindo de Nazaré, na Galileia, visitando a Isabel lá na Judéia, no sul da Palestina, diz a Bíblia que João Batista estremece no ventre da sua mãe, ao perceber que Maria, grávida de Jesus, se aproxima. Em outras palavras, João Batista, antes de nascer, já exultava de alegria na presença de Jesus Cristo. Seu nascimento foi um verdadeiro milagre. Segundo lugar, a sua vida foi um exemplo. João Batista pode ser caracterizado por três grandes características, três grandes virtudes. Primeiro, ele foi um homem humilde. Ele foi destinado para ser grande, para ser o maior, para ser profeta do Altíssimo, para ser o precursor do Filho de Deus. Mas ele em momento algum se envaideceu com este grande distintivo. Quando Jesus se aproximou dele, ele se curvou
porque a Bíblia diz que Jesus foi para ser batizado no Rio Jordão. E ele disse, eu que devo ser batizado por ti, eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Outra feita, ele disse assim, eu batizo com água, mas vem aquele após mim, que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Disse ele certa feita ainda, acerca de Jesus, quando Jesus se aproximava, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando alguém lhe abordou perguntando, és tu o Cristo? Ele disse, eu não sou. Eu não sou. Ele nunca quis ser quem ele não era. Ele era um homem humilde, a ponto de dizer, convém que Jesus Cristo cresça e que eu diminua, porque seus discípulos estavam preocupados porque mais pessoas estavam seguindo a Jesus do que a ele. E ele entendeu, eu não sou o noivo. Eu me alegro com a chegada do noivo. O noivo é Jesus, o Messias é Jesus. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo o mundo. Ele foi humildemente o precursor e apontou para aquele que era o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo. Mas a segunda característica de João Batista não foi apenas humildade. Ele foi um homem corajoso, corajoso. Quando ele estava pregando lá no Rio Jordão, as multidões vinham a ele. Toda a cidade de Jerusalém, povo da Judéia, as multidões, na sua ânsia de ouvi-lo e de receberem a sua palavra. Diz a Bíblia que João Batista vai ao encontro desta multidão e conclama esta multidão ao arrependimento, dizendo, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz das árvores, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque, do contrário, esta árvore será cortada e lançada ao fogo. E diz a Bíblia que a multidão então pergunta para João Batista, o que faremos? E ele respondeu, quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem, quem tem comida, faça o mesmo. Diz o texto que os publicanos, os cobradores de impostos, se aproximaram de Jesus, dizendo, mestre, nós que faremos? E Jesus respondeu para eles, não cobreis mais do que o estipulado, porque os publicanos eram reconhecidamente, na época, aqueles que extorquiam o povo, cobrando além do legítimo, além do legal, enriquecendo-se ilicitamente. Diz a Bíblia que os soldados se aproximaram e perguntaram, e nós, o que vamos fazer? João Batista respondeu, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Em outras palavras, os soldados muitas vezes exorbitavam da sua autoridade para oprimir as pessoas. Muitas vezes denunciavam falsamente, levando os seus desafetos à morte. E muitas vezes entravam esquemas de corrupção para ganhar salários maiores, chantageando com as pessoas para não denunciá-las. Jesus disse que o arrependimento passa pela misericórdia, dar para quem não tem. O arrependimento passa pela honestidade, não cobrar mais do que o devido. O arrependimento passa por um aspecto de humanidade, não maltratar. Pelo aspecto da honestidade, não dar denúncia falsa. E pelo aspecto da transparência, de não se negociar a consciência, não entrar em acordos escusos para se enriquecer ilicitamente, contentar-se com o seu soldo. Mas a coragem de João Batista não era apenas diante da multidão, dos empregados. Diz a Bíblia que João Batista confronta o próprio tetrarca Herodes, o rei Herodes, porque este ilicitamente, ilegalmente, imoralmente casa-se com a mulher do seu irmão. E lembra que Herodias não era apenas a mulher do irmão de Herodes, ela era aparentada com Herodes. De tal maneira que o pecado de Herodes foi adultério e incesto. E diz a Bíblia que João Batista denuncia o pecado do povo, mas denuncia o pecado do rei. Ele denuncia o pecado na choupana, mas denuncia o pecado no palácio. Este homem não negocia valores. Este homem não negocia princípios. Este homem não tem medo de retaliações e de perseguições. Ele está pronto a ir para a prisão, está pronto a morrer, mas não está pronto a transigir com a sua consciência e com os absolutos da palavra de Deus.
O maior homem do mundo é um homem que tem coragem de denunciar o pecado. Nós precisamos de homens que não transigem com valores, com princípios, com absolutos da palavra de Deus. Nós precisamos de gente que ande com Deus, que viva na presença de Deus humildemente. Mas humildade não é sinônimo de fraqueza. Humildade não é sinônimo de tibieza. Humildade está absolutamente atrelado com coragem, com firmeza, com postura granítica, com ousadia diante de Deus e diante dos homens. Mas note você que, em terceiro lugar, João Batista não é apenas um homem humilde e corajoso. João Batista é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ser corajoso sem plenitude do Espírito pode parecer valentia carnal. Coragem não é bravata humana. Coragem é ser uma pessoa totalmente dependente de Deus, porque aquele que teme a Deus não teme aos homens. Aquele que depende de Deus não se coloca para ser subserviente aos homens. Aquele que é cheio do Espírito Santo não está cheio de medo nem de covardia. Nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo de Deus, de homens que falem a palavra de Deus com poder, com ousadia, com graça, com unção, com virtude. É por esta razão que as multidões largaram o templo de Jerusalém, onde estavam os sacerdotes, onde estavam os saduceus, onde estavam os fariseus, onde estava a religião institucionalizada, mas que já havia se apartado da verdade, das Escrituras, e esta multidão corre para o deserto. Não precisa-se de um grande templo, não se precisa de uma ilustre cátedra. As pessoas sempre buscaram ouvir aqueles que estão cheios do Espírito Santo, ainda que este lugar seja um deserto. Nós precisamos de homens como João Batista. Mas note uma coisa, os grandes homens, o maior homem do mundo, não foi um homem perfeito. Ele tinha suas limitações. Diz a Bíblia que por causa da sua coragem e da sua denúncia ao rei Herodes, ele foi preso. E quando ele recebeu notícias de que Jesus estava realizando prodígios e maravilhas, lá na prisão de Maquerós, na antessala do martírio, na véspera, diríamos assim, da sua morte, o seu coração foi assaltado pela dúvida. E ele mandou 2 emissários a Jesus, perguntando se verdadeiramente Jesus era o Messias que ele aguardava, ou se ele haveria de aguardar outro. Jesus dá-lhe um recado, curando cegos, purificando leprosos, levantando paralíticos, ressuscitando mortos, dando um recado para João Batista, e dizer a João o que estás ouvindo e vendo. E a Bíblia diz então que Jesus Cristo revela para João que verdadeiramente ele era o Messias. E aqui tem um aspecto, a sua morte acaba sendo um mistério, porque o maior homem do mundo não chega aos 40 anos de idade, morre com pouco mais de 30 anos. Este homem passa o final da sua vida numa cadeia. E este homem é decapitado por ordem de um rei bêbado, a pedido de uma mulher adúltera, por sugestionamento de um adolescente inconsequente. Segundo os valores do mundo, isso seria uma loucura. Mas dentro do reino de Deus, aquilo que é desprezível para os homens é exaltado por Deus. Aquilo que está no topo da pirâmide nos valores do mundo está no chão, segundo os valores de Deus. Porque quem quiser ser grande, seja o menor. Porque João Batista foi humilde, foi corajoso, foi cheio do Espírito Santo, foi fiel, disposto a perder a cabeça, mas não a perder o seu ministério, disposto a morrer, mas não a transigir, pronto a dar a sua vida, mas não a pecar. Aos olhos de Jesus, ele foi o maior homem do mundo. Nós precisamos de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças, que tenham a coragem de andar com Deus, de serem fiéis a Deus, de andarem em novidade de vida, de nunca negociarem princípios e valores. Gente que esteja pronta a viver para a glória de Deus e a morrer por amor a Deus, jamais transigindo os seus princípios
e valores absolutos. Você é uma pessoa assim. Você pode ser considerado grande pela avaliação do céu, ainda que seja desprezível aos olhos da terra. Se você quer ser assim, curva a sua fronte. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Deus, eu quero te dar graças neste momento por aqueles que estão nos assistindo em todo o território nacional. Que a tua bênção alcance a cada um. Que o coração de cada um deles se curve agora na tua presença. Para que nós tenhamos nesta pátria gente à semelhança de João Batista. Gente que viva humildemente na tua presença. Gente que tenha coragem de denunciar o pecado na sua própria vida e na vida daqueles que estão diante deles. Gente que seja cheia do Espírito Santo. Gente pronta a viver e a morrer pela causa do Evangelho. Senhor Deus, aplica a tua palavra nos nossos corações e abençoa o teu povo espalhado por todo este território nacional, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus porque a mensagem de João Batista ainda fala e nos dias atuais. A minha oração, o meu desejo sincero, é que a mensagem de hoje tenha confrontado a sua vida, os seus pecados e que você tenha recebido o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, como seu Senhor, como Senhor da sua vida. E que a partir de hoje, a semelhança de João Batista, você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nesse domingo, visite a igreja presbiteriana mais próxima da sua casa. Escola dominical, pela manhã, com classes para todas as idades. Culto pela manhã e à noite. E diga ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Visite o site da igreja presbiteriana e observe a igreja mais próxima da sua casa. www.ipb.org.br ou ligue para 0800 119 105. No portal da IPB, você também pode acessar o programa Verdade e Vida a qualquer dia da semana, a qualquer hora, de qualquer local. E você, clicando no banner, você entra no site e ali escolhe a mensagem que você quer assistir. Até o próximo programa, quando estaremos aqui com mais um Verdade e Vida, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail, verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora, 0800 119 105. Ao ligar, comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia, com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Este DVD com as mensagens do Reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos? Até quando devemos perdoar? E um clamor por avivamento custa apenas R$ 30. Por R$ 35, você leva o DVD mais o CD Cânticos Congregacionais. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção e transmissão do Verdade e Vida. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.